Então, não funciona muito você planejar e falar vai ser desse jeito. Tá? As coisas funcionam desse jeito. Não é o córtex pré-frontal, é a sociedade se auto-organizando. Mas ok, tava lá. Então, essa coisa da gente aprendeu, né, os mercadores, a ter formas de se comunicar que tem uma certa universalidade, saindo da lógica de nicho, entrando em lógicas que são realmente de fusão social. A gente vai evoluindo. Quando a gente olha, por exemplo, pensa bem, ó, aqui tá a máquina a vapor, aqui a gente tem a mecanização da indústria e tal. Nos anos 60, 70, sobretudo, o que a gente tem? O desenvolvimento dos computadores industriais e depois, a partir da metade dos anos 70, dos PCs, que não estavam chegando no público, estavam em desenvolvimento, tá? Então, esse é o primeiro momento da coisa. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma mudança de paradigma fundamental, porque o nosso aumento agora não é simplesmente um aumento na capacidade de fazer aquilo que a gente fazia. É um aumento efetivo na produção de informações que de outra maneira a gente não faria, porque com todo o tempo, porque dado que o tempo é finito, nem com todo o tempo do mundo a gente conseguiria. Então você tem uma quebra de paradigma a partir do que muita gente chama de terceira revolução industrial, que na verdade não tem nada de industrial, ela é informacional, que é essa coisa do computador. E agora tem uma coisa diferente acontecendo, que é essa transformação da lógica da sociedade a partir da inteligência artificial. Mas resumindo, você tem dois grandes pilares, duas grandes linhas, né? O aumento cognitivo e o aumento motor. E é como se agora o meu cérebro tivesse migrado para as tecnologias. Isso. Então, há 3.000 anos atrás, como você tinha menos essas coisas, era mais necessário então, você exatamente se armazenar. Tem uma coisa engraçada que assim, Aristóteles, ele tinha uma preocupação com as pessoas anotando as coisas, tá? Essa coisa da praça pública e tal, ele tinha essa preocupação. Mas a gente só sabe isso porque Platão escreveu. Ele tinha preocupação da galera não exercitar o próprio cérebro. Exato. Entendi. Exato. Mas a gente só sabe isso porque alguém não exercitou, entendeu? Então, que bom. É lógico. No final, essa ideia de que o cérebro é o nosso verdadeiro sistema de produção de inteligência, na verdade, inteligência não é uma boa palavra, né? Mas de tratamento, de sofisticação no tratamento do mundo, é uma ideia ingênua. É uma ideia completamente ingênua. Por exemplo, existe quase um paradoxo, existe um fenômeno muito curioso, que é o efeito Flynn. O que é o efeito Flynn? Desde que se começou a medir sistematicamente a inteligência, no final do século XIX, ela vem crescendo. Uma pessoa com uma inteligência média do final do século XIX seria considerada rebaixada cognitiva hoje em dia. Por que isso vem acontecendo? Tem alguma coisa a ver com transformação biológica? Não tem escala de tempo para isso, é claro que não. É o quê? É a maneira como a gente enxerga as coisas. A maneira como a gente enxerga está ligada ao quê, em última análise? Não o quanto de informação a gente processa no cérebro, mas o quanto esta camada que a gente está processando está estruturada em ombros de gigantes. O quanto ela já emerge de tudo. Então, por exemplo, tem muitos pais que têm muita preocupação com os filhos usando celular, com internet, etc. Eu sou um desses pais. Mas tem um outro lado que eu acho fantástico, que minha filha de 3 anos, eu sei que ela está... por exemplo, ela já entende o conceito da internet, que, sobretudo no Brasil, né, que a internet sai do ar, entendeu? Ela entende perfeitamente, que é uma coisa que está no ar, que diferentes celulares apresentam o mesmo desenho, mas que eventualmente se ela sair de uma coisa que ela está assistindo, ou ela está na mesma conta, ou então ela vai precisar que alguém bote lá para ela. Então ela entende que não é simplesmente migrar para outro celular e continuar vendo, que não é um replicador, ela entende que tem algum gap ali no meio do caminho, mas ela entende que todos os celulares, enfim, a TV, tudo dá para você ver a mesma coisa. Ela porque a internet sabe que é possível ver um desenho num retângulozinho preto. Exato. Ela saber que isso é possível já é um avanço absurdo. Não é total. Fora que agora com a internet e a gente tendo mídia pra caralho, a gente tem o poder de ter muito mais referência e a gente consegue tomar conclusões melhores que a gente só não conseguiria porque não tinha informação, não tinha os ombros gigantes antes para você tirar essas conclusões que agora é possível. Sim. Agora certas coisas se tornaram óbvias
mas não foi por causa de um avanço da nossa biologia, mas foi um avanço social, né? Exatamente, eu concordo totalmente com o que você está Eu dizendo. só repeti o que você falou, de outra forma. Mas eu gostei mais do jeito que você falou. Ficou melhor. Mais direto, assim, mais preciso. Mas Muito como bom. é que faz? Assim, então, calma aí. O que torna, por exemplo, eu diria que você é um cara mais inteligente que a média. O que tem diferente no teu cérebro, então? Eu não vou me colocar nessa posição, tá? Eu vou dizer o seguinte. Quem colocou foi ele, né? Tá, então eu não vou responder em primeira pessoa, Tá. porque eu tenho minhas dúvidas. Mas vamos lá. O que acontece é o seguinte. Existe um conceito que foi criado por um cara chamado Binet, que é sobre capacidades que se juntam e formam um fator que a gente chama de fator G, que é a sua inteligência geral. Do que é feita a sua inteligência geral? Ela é feita de habilidade numérica, memória de curto prazo, processamento de linguagem, processamento visoespacial. Então, por exemplo, você imaginar como é que você vai estacionar o carro, você imagina na sua cabeça, você, tá, essas coisas todas. Esse tipo de coisa. A inteligência, como esse conceito, ela é mensurável. Então, efetivamente, os testes, para um teste de QI, eles medem alguma coisa e isso que é medido está correlacionado com o funcionamento neural, tá? Então, você tem, de fato, por exemplo, você faz estudos com eletroencefalografia, que são ondas na verdade, padrões elétricos do cérebro que a gente mede através de ondas, e a gente vê algumas assinaturas que têm a ver com essas medidas que são feitas no teste, tá? Então, você faz o aplicativo, testa lá, aí você vê que tem alguma coisa na biologia que se correlaciona. A correlação não é muito precisa, tá? Mas existe algum nível de correlação, sim. Tá? Isso aí tá dado. Outra coisa é o seguinte. No mundo lá fora, você sai desse laboratório onde você fez testinho, existe uma questão que é a da adaptabilidade do sujeito. E a adaptabilidade pode ser adaptabilidade no sentido da esperteza, ou adaptabilidade pode ser, dado um ambiente de alta complexidade, qual que é a capacidade desse sujeito que se propôs a isso avançar dentro dele desenvolvendo alguma coisa. Por exemplo, o cara que eu acho ridiculamente inteligente, tá? Richard Feynman, é um físico que já morreu. Assim, para mim, tem um nome de cara inteligente. Ele tem um nome, uma cara, um jeito, uma humildade, ele é tudo de gênio. Por exemplo, Fernando Meirelles, tá? O cineasta. É gênio total. Então, o que acontece? Uma pessoa dessas, ela, no meu entendimento, ela resolve mais os problemas dentro dessas escalas de complexidade, usando propriedades mentais que não são mensuradas por um teste como o teste de Binet e outros mais, do que usando. Não é que elas não usem, tá? Então, por exemplo, uma pessoa como essa começa a ter um problema de memória de curto prazo. Memória de curto prazo é decorar número, decorar coisa na cabeça, tá? Então, é importante para você processar. Tipo, você pensou numa coisa, numa outra coisa, como é que você articula entre elas? Tem que manter elas ali meio num loop, né? Pode crer. Então, beleza. Então, você tem um problema aí, você tem um rebaixamento, de fato. Então, não é que isso aí não importe. Isso é condição sine qua non. Acontece que, assim, você tem um tamanho de coisa, tem gente que tem memórias cavalares. Não é isso que vai determinar a primeira coisa. Então, você só precisa ter o básico, ou talvez um pouquinho mais que o básico. E a outra coisa isso serve para você fazer outra coisa lá dentro. E não exatamente fazer esse processamento. E até tem um negócio que dá uma boa indicação de que eu acho que as coisas funcionam assim mesmo. Hoje em dia, é muito mais fácil você pegar um computador e ele arrebentar numa coisa como essas do que ele arrebentar numa solução de problema livre. Problema livre ele não soluciona. Até hoje a gente não tem isso aí. Então isso indica que, na verdade, existe O que é um problema livre? Um problema para o qual você não tem uma instrução que chegue a uma solução. Um parâmetro para responder. Entendi. Tá? É como se existisse, seria uma inteligência geral artificial, né? Que é capaz de simplesmente interpretar qualquer coisa que você manda para ele e te entregar algo. Exato.